a enfermagem em clínica médica, onde a gente vai ter aí uma introdução e vamos aprender um pouquinho sobre aí a nossa maravilhosa clínica médica, aí para quem acaba trabalhando em clínica médica, né, que atende os pacientes. Hoje nós temos aí as unidades mistas, temos um monte de coisa. Mas vamos aí no decorrer. Não se inscreva, não se esqueça, não se inscreva. De inscrever no meu canal, tá? Para eu ganhar aí alguns seguidores e aí assim o professor, né, Everaldo aí ajudar vocês também nas aulas, perfeito? Então bora lá. A enfermagem clínica médica. Então, quando a gente pensa no hospital, nós pensamos no hospital de grande, de pequeno e de médio porte. É o que nós temos aí nesse sentido, tá? Quando a gente pensa em um hospital de complexo, tem serviços diversos, onde nós temos pronto-socorro, clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, pediatria, obstetriz, né? E diversas coisas que nós temos dentro do hospital. Além de tudo, nós também temos o pessoal administrativos, né, a equipe de enfermagem, a equipe de higienização, aonde nós precisamos aí aprender várias coisas para poder chegar em clínica médica, perfeito? Então, geralmente, esses diversos setores, eles têm que se comunicar, eles têm que se falar, eles têm que se conversar. Imagine só, se a gente pensar que eu não tenho uma dinâmica correta, eu não consigo fazer, né? O pronto-socorro não funciona, como vai ficar minha clínica médica? Então, isso tem que acontecer, isso tem que ser de forma trabalhado, né? Conjugado bonitinho. Imagine só, você morando numa casa num terreno com várias casas, e essas casas não se conversam. Um escuta o som lá na outra altura e aí sucessivamente. Então tem que se conversar. Então a gente tem que ver um monte de coisa. Então, quando a gente fala a realização da interação direta entre os funcionários e as atividades. Então as atividades têm que conversar, nós temos que se entender. Possuir uma relação harmoniosa com os outros serviços hospitalares. Lembra como eu falei? Todos os outros serviços, como limpeza, nutrição, dietética, lavanderia, farmácia, almoxerifado, banco de sangue, manutenção, clínica cirúrgica, clínica médica, UTI. Então, tudo isso a gente precisa estar sempre com sintonia. Administrativos também. Perfeito? São de extrema importância para um bom funcionamento. Então, quanto mais eu entendo, quanto mais eu converso, quanto mais eu resolvo, melhor para mim, tá? Cada área terá que desempenhar com êxito o seu trabalho, para que o foco seja a segurança e a qualidade na ponta do atendimento aos pacientes que serão ali atendidos. Então, assim, tem que ser um trabalho de excelência, né? Nós temos que mostrar para que nós vimos, né? Para que vamos ajudar, né, este nosso cliente, né, esse nosso paciente, e vamos desempenhar da melhor maneira possível na clínica médica aí o nosso papel, né, de enfermeiro, de técnico e de auxiliar. Então, toda a nossa carreira tem que desempenhar um bom papel. As áreas serão divididas por suas especialidades e especificações. As contratações devem estar sendo monitoradas por um RH, que tem um amparo por gestão de qualidade para a escolha de um bom profissional. Tá? Então, isso eu preciso, que esse profissional, né, que ali precisa de clínica médica, o RH contratar um profissional que seja de clínica médica, que ele entenda, né? Então, aí para a gente poder entender um pouquinho. A clínica médica é uma área hospitalar destinada ao alojamento de várias doenças, né? Então, todos os tipos de doença nós temos, né? As doenças orgânicas. Em algumas organizações pode ser dividida por especialidades, a serem chamadas de clínica médica, né? Clínica cirúrgica, clínica médico-cirúrgico. Então, o paciente veio aí para se internar porque vai fazer uma cirurgia amanhã. Então, não tem para que ele ficar na clínica médica. O melhor dele é para ele ir para a clínica médica cirúrgica, né? Onde ele vai fazer a cirurgia no outro dia dele, vai se cuidar ali tudo e vai dar tudo certinho para este nosso paciente.
deve possuir instalações necessárias físicas, psicossociais do paciente e do acompanhante. Então, quando a gente pensa aí que este paciente, se eu tenho um idoso que fala que precisa ter um acompanhante, né? E hoje a gente não tem mais, em alguns hospitais como nós tínhamos, a parte do idoso, só vai internar idoso. Hoje não tem mais isso. Então, a nossa população está ficando idosa, lembrando sempre disso, tá? Bora lá. Qual o objetivo da clínica médica? É proporcionar o atendimento integral ao paciente físico, psíquico e social, né? Então eu vou proporcionar um atendimento, né, ao paciente no físico, no psíquico dele e no social, na vida social dele, perfeito? Prevenir e curar as enfermidades com auxílios de meio clínico. Então tá, além de tudo a gente se torna um pouquinho psicólogo, vamos ajudar esse nosso cliente paciente e aí sucessivamente. Quando eu penso em ajuda, o que eu vou fazer com ele? Então, temos todo um apanhado geral aí para fazer, ok? Então, promover o bem-estar, né? Imagina só, eu estou doente, eu tenho que repousar, eu estou com uma doença cardiovascular, eu tenho que repousar, eu não posso ter aí barulho me estressa, tudo me estressa. Então a gente coloca ele por isso que o hospital ele tem que ser um ambiente agradável, que não tenha barulho. Eu vou deixar esse paciente, por quê? Porque senão pode alterar o psicológico dele, vai ficar mais estressado e a doença cardiovascular não vai melhorar. Perfeito? Proporcionar em casos de óbito uma morte digna. Então eu tenho um local lá no hospital, tá? Morreu lá no hospital. Então assim, dá uma morte digna para esse paciente com cuidados, né? Medicação, tudo que a gente vai fazer. Então o paciente tem que ter uma morte digna, tem que ser digno de tudo isso, perfeito? Então, quais as principais rotinas? Admissão do paciente, rotina de exame médico, rotina para exames complementares, né? O médico vai lá, faz o exame físico, vê o que precisa, pede exames, né? Aí nós temos que ver, porque ele pode pedir exames complementares, como tomografia, ultrassonografia, e aí, N coisas. Então nós temos que estar preparado para isso, perfeito? Rotina de alimentação. O pessoal da nutrição tem que trabalhar e tem que ajudar a gente no dia a dia. Então isso tem que acontecer. Isso precisa acontecer no nosso dia a dia, né? Rotina de visitas, eu tenho que ter horário, né, para esse paciente poder receber a visita, porque tem hora de eu dar o banho, tem hora disso. Então, tudo tem que acontecer ali no seu momento e corretamente, perfeito? Rotina de alta, né? Ligar para o familiar, olha, o paciente está de alta, pode vir buscar, tudo isso. Rotina para o óbito também, né? Eu tenho que aí ter uma rotina e rotina de limpeza da unidades e outras. E aí, falando um pouquinho dessas rotinas, eu vou falar um pouquinho sobre o POP, né? Professor, não sei como faz um procedimento. Nós temos o POP dentro da nossa unidade, nós temos o POP da clínica médica, que é aquele serviço da clínica médica que faz nos seus dias a dias, então nós temos esse POP. Então esse POP vai me ajudar no quê? Eu não sei um procedimento. Aí nós vamos elencar todos os procedimentos, desde para que serve, né, o passo a passo, o material utilizado, né? Então o POP aí nós temos para ajudar vocês, né? O plano de para ajudar vocês a fazer tudo isso, tá, gente? Então, para a gente poder aí aprender. Então, como eu estava falando, né? O POP, o Manual de Procedimento Operacional Padrão, ou Procedimento Operacional Padrão, POP, né? Na enfermagem tem, na médica tem, em todos os locais nós temos esse POP, que é muito importante nós podermos aí consultá-lo quando eu preciso para poder fazer, ok? Para poder não ser uma coisa, eu sei onde eu vou buscar para fazer. Então, todos os setores têm esse POP. Prontuários do paciente. Então, o objetivo do prontuário, qual é o objetivo desse? É proporcionar aos médicos, enfermeiros e nutricionista, assistente social, todos, né? O auxiliar, o técnico, todo mundo que está enganjado aí nessa situação desse paciente, anotar. Então a gente fala que é proporcionar os médicos e todas as categorias a obter todas as informações em relação ao estado do paciente.
e do seu tratamento. Então o médico vai lá, internou esse paciente na clínica médica. Então ele vai colocar o que ele precisa, qual a medicação que ele vai tomar, qual a patologia que ele foi internado e aí sucessivamente. Então nós aí neste momento vamos trabalhar com isso para poder ajudar em relação com o paciente. O proporcionar, né, como nós falamos, componentes do prontuário. Qual é o componente de um prontuário? Nós temos a capa, o quadro gráfico, né, de como está esse paciente no nosso dia a dia, folha de prescrição médica, o relatório de enfermagem, olha só como vem vindo, né? Prescrição médica, relatório de enfermagem, folha de exames complementares, folha de controle hídrico. Perceba uma coisa, gente. Se ele me fala que depois do médico entra o nosso, né, que é de enfermagem, por que a gente vai fazer bagunçado? Por que a gente não vai fazer bonitinho? Então, assim, evitar erros, cara. Putz, não existe você riscar um prontuário. Aquilo é um documento. Documento não se risca. Documento não se tira a página. Então tem que ser certinho essa anotação de enfermagem. Errei, coloque entre parênteses, né? Escrevo, digo. Então isso é a importância de como a gente tem que visualizar, né? A folha de controle hídrico, quando o paciente precisa, que nós temos aí que mensurar o controle hídrico dele. Aí lá embaixo, né, que eu acabei de falar, porque eu acabo me exaltando, porque a gente vê muito erro no prontuário do paciente. Muito, muito. Então não pode ter, não pode. Evitar erros, abreviaturas, relatando as informações de modo claro, completo, legível e assinando as anotações de enfermagem. Nós temos que terminar. Fulano de tal fez 10h30, mediquei o paciente conforme a prescrição médica do item 2. Se quiser colocar em intramuscular, se foi, em dorso. Aonde dorso, gente? Dorso nunca. Em glúteo, né? Em vasto lateral, tá? Então, isso que eu tenho que visualizar. É isso que eu tenho que aprender e que mostrar para vocês. E não posso ter aí. Então, acabei de escrever tudo isso bonitinho. Assinei, carimbei, posso passar um risco se sobrou. Tem muita gente que risca e depois assina no final. Cuidado. Eu gosto de, quando eu faço a minha evolução, eu termino, eu carimbo e depois eu risco o que sobrou. Mas cada um faz de um jeito, tá bom? Anotação de enfermagem. A anotação de enfermagem é um registro de informações relativa a quem? Ao paciente, a quem está internado, organizando cronologicamente de modo a reduzir a ordem de acontecimento dos fatos. Ele permite identificar a evolução do paciente. Meu paciente está evoluindo, ou ele não evoluiu, ele está aí regredindo. Então eu tenho que comentar, porque o médico vai tentar mudar a estratégia dele, ou mesmo nós, os enfermeiros também. Então eu acabo mudando a estratégia, tá bom? Para detectar alterações, eu já falei, né? Com ele também é possível comparar as respostas do paciente ao cuidado prestado, fundamental para o desenvolvimento da assistência de enfermagem, a SAE. Por quê? Nós temos o que nós vamos se basear para o meu paciente, como nós temos a sistematização de atendimento à enfermagem, que é a nossa SAE, é o nosso NANDA que nós usamos para poder fazer as nossas atividades do nosso dia a dia e pedir para vocês fazerem a parte de vocês. Então, tudo isso a gente usa também um manual. Nós temos um manual onde nós temos que ver que a nossa querida SAE, tá bom? E existe 18 passos para uma anotação perfeita. Vamos seguir passo a passo que vocês não terão problema. Então, olha lá. Deve ser prescindidas de datas e horários, conter assinaturas e identificação do profissional com o número do COREN, conforme consta resoluções do COFEM 191/2009 e 448 de 2013, em seu artigo 6º, ao final de cada registro, tá? Então, bora lá. O uso do carimbo pelos profissionais da enfermagem é obrigatório. Eu acho que é obrigatório. Ele não pode.
Eu tenho que colocar meu carimbo, tá? Eu tenho que carimbar para falar eu que fiz esse procedimento, foi eu que fiz isso. Então eu tenho aí que entender isso. Observar e anotar como o paciente chegou. Então, o paciente, da onde que ele veio, do pronto-socorro? Vamos pensar em clínica médica. Aqui nós estamos falando do prontuário geral. Se ele veio de casa, mas assim, em clínica médica, ele vai vir do pronto-socorro, vai vir de uma UTI, vai vir de um centro cirúrgico, talvez para minha clínica médica, porque ele precisou fazer, e aí sucessivamente, tá? Eu vou tentar aí fazer tudo isso. Se veio com acompanhante, né? Geralmente profissional da saúde, no nosso caso, clínica médica, ou acompanhado lá no pronto-socorro familiar, vizinho, amigo, polícia, bombeiro e aí sucessivamente, tá? Quando a gente pensa em clínica médica, ele vai vir do pronto-socorro ou de outro setor da gente e vai vir para internação, perfeito? Quais as condições? Geralmente quando vem pra gente só vem ou vem de maca ou vem de cadeira de roda. Raramente você vê ele deambulando, tá? Mas vem, né? Tá? 3. Anotação. Observar e anotar as condições gerais do paciente. Que tipo? Nível de consciência, humor, atitude. Tudo bem, seu José? Como o senhor tá? Se ele fez um sorriso, se ele fez aquela cara feia, né? Não gostei dessa brincadeira. E então, assim, depende, cada um tem seu jeito. A higiene pessoal, como ele está, e aí sucessivamente. Estado nutricional, como está o estado dele nutricional. Eu tenho que ver, né, o que ele está comendo, o que está acontecendo, e aí sucessivamente. Coloração da pele, dispositivo em uso, está com gelcos, sondas, curativo, né? Queixas do paciente, tudo que ele refere, dados informados, né, pela família, se fosse no pronto-socorro, para nós vai ser mais do paciente ou para o nosso colega profissional da saúde. Anotar e efetuados aos pacientes e familiares. Jejum, coleta de exame, inserção venosa, etc. Dados do exame físico, então aí vamos pensar como que eu vi ele, né, fazer um exame físico, ver se ele tem alguma coisa roxa no corpo, algum corte, tudo isso, né, alguma ferida, e aí a gente vai visualizar e vamos anotar. Cuidados realizados, o que você fez no seu dia a dia, né, o café da manhã, o banho, quando às 10 horas da manhã que a gente acaba dando aí uma fruta, alguma coisa, né? O almoço, e aí tudo que a gente for fazer com esse paciente, a medicação, o curativo, e aí vou anotar tudo. Isso é muito importante eu fazer tudo isso, ok? Intercorrência, se teve alguma intercorrência, se teve qualquer tipo de intercorrência, eu vou ter que anotar ali. Efetuar as anotações imediatamente após a prestação dos cuidados. Já vi muito funcionário esquecer de anotar no paciente, deixar para evoluir tudo na última hora. Eu até entendo que vão falar para mim, não tenho tempo, isso, aquilo, outro, porque assim, vai ficar isso público. Então, independente, gente, de qualquer coisa, eu preciso também aí ajudar o meu paciente, tá bom? Então, eu preciso. Então, o correto deve ser na hora, acabei, eu vou anotar. Mas a gente sabe que a enfermagem não tem perna para isso. Anotação de enfermagem não deve conter rasuras entre linhas, linhas em brancos e espaçamento, né? Não pode acontecer, não pode. Não posso pular uma linha, não, eu tenho que ser ela corrida, tá bom? Não é permitido escrever de lápis ou utilizar corretivo, nunca, pelo amor de Deus, eu vou lá e apago, você não fez nada. Corretivo, não usa, porque se eu deixar para um, aí todos vai ter, opa, eu apago o que você escreveu e escrevo alguma coisa por cima. Então não pode ter rasura, não pode ter corretivo, não pode ter nada disso, tá bom? Deve ser legíveis, completas, claras, concisas, objetivas, pontuais e cronológicas. Tudo isso tem que acontecer, gente. Eu tenho que saber o horário, eu tenho que saber o que é de objetivo, o que não foi feito, se foi feito, como foi bolado, por que foi bolada a medicação. E aí, quanto mais eu faço, eu vou ajudar aí, tá bom? Constar as respostas do paciente diante dos seus cuidados prescritos pelo enfermeiro, intercorrência de sinais, sintomas observados, também deve ser registrado após os cuidados prestados, orientação fornecida ou informação obtida. Eu informei o paciente, né? Tudo certinho, como foi realizado, também posso, perfeito? Deve priorizar a descrição e característica como tamanho
como mensurado, né? Centímetros, milímetros e etc. Quantidade, ml, litros e etc. Coloração e a forma, tá bom? Não conter termos que dêem conotação de valor. Bem, mal, muito, pouco, etc. Bem, mal. Muito pouco. Não comeu nada. Não é legal. Vamos mensurar em um tanto, né? Então fica mais fácil. Conter apenas abreviaturas previstas em literatura. Na enfermagem, na clínica, na medicina, existem várias abreviações, onde a gente pode entender, né? Igual falar, o IAM é o infarto agudo do miocárdio. Então tá assim, né? Tudo isso é estabelecido, né? Nas literaturas que a gente vai encontrar aí pela frente. E deve ser referente aos dados simples que não requeiram maior aprofundamento científico. Tá bom? E aí a gente vai ver. E aí tem umas atividades. Realiza atividades, olha, é bem fácil, tá? Quando a gente fala de atividade, nós temos que ler, meus príncipes. Então aqui tá falando um monte, ó. Vamos entender a complexidade hospitalar, da entrada até a sua saída. Os serviços de atendimento são separados, os serviços internos, suprimentos, logística. Precisamos ter um fluxo organizado e rotina estabelecido conforme a descrição. Conforme, olha aqui, ó, a pergunta, conforme a descrição da aula, descreva um relatório, um complexo hospitalar com suas dependências, tá? E aqui também, ó, tá bom? Com sua, ó, pensando desta maneira, descreva-as em poucas palavras, no máximo de 20 linhas, uma pesquisa. Então você vai pesquisar, você vai atrás sobre o prontuário físico e o prontuário eletrônico. Então é isso que eu estou pedindo, tá? É isso que nós estamos pedindo, nós professores de clínica médica. E anotações de enfermagem deve ser céfalo-caudal, seguindo a anatomia, precisamos de algumas terminologias. Então aqui, ó, dismenorreia, sudorese, hipertermia, cianose, taquicardia, taquipneica, RAS, DM, ICC, dispneia, DPLC e cólon. É isso, a gente quer que vocês escrevam de forma científica para vocês aprenderem. Gente, eu quero agradecer a vocês por estar aí na minha aula, escutar um pouquinho sobre clínica médica e até o próximo vídeo. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.